E a gente vai começar uma grande guerra, que é estudar sobre o período composto. Não é uma atividade fácil. Eu preciso que vocês façam o estudo total do estudo do período para que a gente aqui ande um pouquinho mais rápido. Combinado? Então vamos começar. Quero que vocês peguem um domingão aí para revisar essa aula. Vou colocar no YouTube essa aula aqui. Vejam as outras aulas que eu disponibilizei lá e emende uma na outra. Foram, se eu não me engano, 6 aulas que eu pus lá. O material está todinho lá, você não tem do que reclamar. Estudar período com material? Quem está sem material? A gente, dá para pegar lá, por favor. É porque eu só lá está aqui gravando. Aí eu não tenho como me comunicar, estou incomunicável. 15. Tu encomenda lá 15, aí pode vir para cá para assistir a aula, viu? Então, boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre período, mas antes disso, vamos definir aí, por gentileza, o que é frase, o que é oração e o que é período. Frase, oração e período. Você vai escrever isso aí no caderno, isso aqui vai ser só para consulta, daqui a pouco a gente vai utilizar esse material, tá bom? Frase, anota aí na frente, é todo enunciado que tenha sentido completo. Repetindo, você vai escrever aqui na frase, todo enunciado com sentido completo. No item 2, frase com verbo. Você vai colocar aqui na oração, frase com verbo. Frase, todo enunciado que faça sentido. Oração é uma frase com verbo. E no período, posso dizer? É um período? Conjunto de frases e orações. Conjunto de frases e orações definidas por uma pausa forte. Conjunto de frases e orações definidas por uma pausa forte. Conjunto de frases e orações definidos por uma pausa forte. Aqui na frente eu vou colocar um exemplo de cada um para que a gente possa ilustrar todos esses conceitos. Se eu dissesse na número 1 assim, ó, que dia quente. Isso aqui pode ser considerado uma frase porque ela tem sentido completo. Chego para você e digo, que dia quente. É uma frase porque tem sentido completo. Só que aqui é uma frase nominal. Por que nominal? Porque não tem verbo. Frase nominal. Nessa outra, o dia está quente. Posso dizer que aqui é uma frase, sim ou não? É uma frase porque tem sentido completo, só que além de frase, ela também é o quê? Uma oração. Por que é uma oração? Porque tem verbo. Então eu vou colocar aqui, ó, oração. Ou frase verbal. Não vou botar oração porque já tem o nome aqui, ó. Tá assim, ó, tem verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. E o período é um conjunto dessas frases e orações definidos por uma pausa forte. E eu vou colocar aqui as pausas fortes que a gente tem. São 4. Ponto final, exclamação, interrogação e reticências. Ponto final, exclamação, interrogação e reticências. A gente está falando sobre períodos. O assunto que está no edital da Penal aqui do Ceará é o nome Estudo do Período. Até coloquei aí a passagem lá do edital, está falando assim, ó. Domínio da estrutura morfossintática do período, relações de coordenação entre orações e termos da oração, relações de subordinação entre a oração e termos da oração. Então vai estudar justamente, eu pedi mais, viu? Estudando a relação entre esses termos. É isso que a gente vai estudar aqui.
Já definimos o que é frase, o que é oração e período, agora a gente vai estudar a relação entre orações. A gente já viu que a nossa primeira frase, a gente vai escrever uma sequência de frases aqui, e a primeira que você vai escrever é essa que é aqui que você vai escrever comigo. Pode pegar o caderno aí para fazer, tá bom? Copie essa frase, por gentileza. O país vive democracia. O país vive democracia. Quantos períodos eu tenho aqui? Períodos. Eu estou perguntando quantas pausas fortes eu tenho aqui. Eu só tenho um período. Por que eu só tenho um? Porque eu só tenho uma pausa forte. Note que esse período é curtinho e dentro dele eu tenho apenas um verbo, que é o verbo viver. Repetindo, quantos verbos eu tenho aqui? Um. Se só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. E o período que só tenha uma oração pode ser chamado de período simples ou a chamada oração absoluta. Uma oração absoluta é aquela que é a total, a única dentro de um período. Uma das pegadinhas do IDECAM é isso aqui, ó. Por exemplo, ó. O Brasil pode passar por problemas. Nessa nova frase, eu tenho também um só período, que eu só tenho uma pausa forte, só que de imediato, quando você olha para ela, você enxerga quantos verbos aqui, candidato? 2. O pode e o passar. Nós dissemos agora há pouco que a oração é definida pela quantidade de verbos. Ora, se eu tenho mais de um verbo, eu vou ter mais de uma oração. Só que por que eu vou chamar isso aqui de período simples ou oração absoluta também? Porque são dois verbos, mas eles formam o que, gente? Uma locução verbal. E a locução verbal tem sentido de apenas uma oração. Então isso pode gerar confusão na cabeça do candidato. Locução verbal equivale apenas a uma oração. Tudo bem? Oi? É, faltou o L aqui. Façamos a terceira frase. Tem alguma pergunta? Não? Ótimo. Então vamos para a terceira. Tudo muda, o tempo passa, a vida não para. Frase genérica de para-choque de caminhão aí. Dá uma olhadinha para ela. Eu tenho quantos pontos finais aqui? Um. Portanto, eu só tenho um quê? Período. Só que dentro desse período, se você observar bem, eu tenho mais de uma oração. Por quê? Eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Isso é fundamental para a resolução de uma questão do IDECAM. Você contar quantos verbos existem dentro dessa oração. Vamos contar comigo, vai? Muda, passa e para. Para que é o verbo parar. Tudo para, do verbo parar. Não é uma preposição aqui não, tá? É o verbo parar. 3 verbos, 3 orações. Vou repetir. 3 verbos, 3 orações. Qual é a primeira oração? Tudo muda. Segunda. Terceira, a vida não para. É isso aqui o que é estudar período composto. É estudar como uma oração se relaciona com outra. Que essa outra se relaciona com a próxima.
Óbvio que na prova do IDECAN não vai vir uma frase bonitinha assim, tudo arrumadinho, bem curtinho para você não. Mas um dos primeiros passos é que você saiba localizar quantos verbos há na frase e depois fazer análise entre eles. Vamos começar do batente bem baixinho e aos poucos a gente vai dar um passo maior do que a perna. Vocês não vão cair, vocês são equilibristas, né? Então veja, essa primeira oração se liga à segunda, que se liga à terceira. O que é o elemento que faz a ligação entre elas? Uma vírgula. Tudo muda, se liga ao tempo passa por uma vírgula. O tempo passa, se liga, a vida não para, através de quê? De vírgula. Dentro dessas três orações aqui, não existem conectores ou conjunções, como a gente costuma chamar. Não existe conjunção. Fala para mim. Não existe conjunção. Como não existe conjunção, deu certo pedir lá o material? Não existe conjunção. As conjunções na gramática são chamadas de síndeto. Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Assíndeto, que é a negação, quer dizer sem conjunção. Essa oração que se liga a essa tem conjunção? Essa se liga a essa tem conjunção? Não. Então, atenção na classificação. Se uma oração se conecta a outra e nenhuma tem conjunção para fazer essa conexão, nós vamos chamá-la de três nomes. Mais uma vez falando, sempre que uma oração se ligue a outra e não existe conjunção, nós vamos chamá-las de assindética. Mas são três nomes que ela vai receber, que a gente vai ficar abreviando como OCA. Oração coordenada. O que, gente? Assindética. Essa também vai ser uma OCA, essa vai ser uma OCA. É bom que você se habitue com essa abreviação. Diz para mim o que é uma OCA. E o que quer dizer oração coordenada assindética? É uma oração que não tem o quê? Conjunção. Entenderam? Pode anotar aí. Oração coordenada assindética, você não abrevia o primeiro e abrevia os outros. Não. Pelo WhatsApp mais material. Quem tá sem material aí, hein? Vamos ver se ela manda. 15. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, viu? É muito boa essa pergunta. Vamos para a quarta questão. Quarta frase aqui, ó. João saiu, mas voltou. Por isso, me ligou. Repetindo para quem não está vendo aí. João saiu, mas voltou. Por isso, me ligou. João saiu, mas voltou. Por isso, me ligou. Você que está olhando para esse período aqui, só tem um período porque eu só tenho uma pausa forte. Quantas orações eu tenho? Eu estou perguntando quantos verbos. Quantas orações eu tenho? Me diz. Vai. Vamos, gente. Saiu.
3 verbos, quantas orações? 3. Note isso, contar a oração dentro de um período é fundamental. A quantidade de verbos define a quantidade de orações. Entre a primeira oração e a segunda, existe um conector, uma conjunção fazendo a ligação. Qual é essa conjunção? Existe outra conjunção? Por isso, entender e decorar conjunção é fundamental. Senão você não sai do canto, tá? Isso não é uma tarefa minha. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo em aula lendo com vocês. Logo, portanto, por isso, assim, então, conclusivo. Eu não vou fazer isso. Isso é uma tarefa que você deve fazer em casa, só que eu fiz uma cola com vocês aqui, a gente vai usar muita cola, vai pescar bastante. Mas a minha intenção é que você deixe de fazer essa consulta aqui e faça tudo de forma mental. No material de vocês, para quem está com o material aí, existem 2 tabelas. A primeira tabela, a gente vai chamar de tabela 1, que são 5 tipos, pode olhar na primeira parte. E depois a tabela 2, que são 9 tipos. E isso aqui é matéria somente de consulta. Na primeira oração, nós temos a palavra mas, que é uma conjunção que pertence ao grupo 1 ou ao grupo 2? Grupo 1, número 2, que é a adversativa. Logo, portanto, por isso, assim. O por isso também pertence ao grupo 1, sim ou não? Sim. É de que tipo? Conclusivo. Quem está com material aí, vai fazer comigo 2 chaves. No grupo 1, vai fazer a primeira chave e vai colocar o seguinte. Olha para cá. Sempre que você vir alguma conjunção desse grupo 1, ela vai levar 3 nomes automaticamente. Viu mais, viu por isso, viu portanto, viu logo, viu e, não queira saber, já vai receber 3 nomes. Quais são esses 3 nomes? Escreve assim de banda, tá? Oração, coordenada, sindética. Viu esses 5 primeiros nomes, já vai chamar de quê? Lê para mim, vai. Coordenada sindética. Eu vou ficar abreviando como OCS. Oração coordenada sindética. Se alguma dessas conjunções pertencer ao grupo 2, que são de 9 tipos, se eu não me engano, são 9, né? Ela vai receber o nome de oração subordinada, o quê? Adverbial. Oração subordinada adverbial. OSA. Oração subordinada adverbial. Não pode ser A, não, vai ter que ser ADV. Porque senão vai confundir com adjetiva. Copia aí. Quem está sem o material ainda, copia no caderno para esperar o material. Não vou apagar isso aqui agora, não. Respondeu, Thiago? Respondeu? Na frase, o mas voltou, a gente sempre vai cortar antes da conjunção e após a vírgula. Antes da conjunção e após a vírgula. O mas não pertence à tabela 1, sim ou não? Se o mas pertence à tabela 1, quais são os 3 primeiros nomes que ele recebe? Então eu vou abreviar OCS. De que tipo é o mas? Aditivo, adversativo, conclusivo? Aí eu vou escrever por extenso a palavra inteira. Adversativo. Atenção. Se essa oração é uma adversativa, a oração a qual ela se liga anteriormente terá que ser chamada de assindética.
Repetindo, se essa oração é uma oração coordenada sindética adversativa, essa anterior tem que ser uma oca. Por quê, professor? Porque toda coordenada se liga à coordenada. Ok? Mais ou menos? Diga mais ou menos, gente. Mais ou menos, né? Todo mundo está levantando a mão. Por isso, pertence à tabela 1 ou 2? 1. Não é? Então, se pertence à tabela 1, OCS, oração coordenada sindética, de que tipo é o por isso? Aí eu coloco no último, conclusivo. É isso que é analisar o período composto. Saber classificar todos esses itens. Vamos para a frase de número 5, aqui. Lembrando que essas frases não estão no material não, então você tem que copiar no caderno, viu? Saímos, embora não goste. Saímos, embora não goste. Pergunta bem simples. Quantas orações eu tenho aqui? Orações. Tu tá contando o quê para contar orações? Então quantos verbos eu tenho? Saímos e goste. Duas orações. Correto? Saímos, o conector é o embora. Então eu vou cortar antes dele. O embora é uma conjunção que pertence à tabela 1 ou 2? É o 2. Ai, professor, olha o tanto de conjunção na tabela 2. Tem. O negócio é que você decore. O embora é de que tipo da tabela 2? Concessivo, é clássico. Mesmo que, ainda que, em que pese, a grandiosa, conquanto. Tudo isso você vai aprender, revisar mais aqui nessa tabela. Você pode recortar depois que acabar essa aula, recorta o material, prega na capa do caderno, vai lá no aplicativo do Pestana, do professor Pestana, baixa o aplicativo, fica treinando todo dia, que se você não decorar a conjunção, meu filho, adeus. Você não aprende isso aqui não. O embora pertence à tabela 2. Quais são os 3 primeiros nomes que ela recebe? Oração subordinada o quê? Adverbial. Aí eu preciso saber de que tipo da tabela 2 ele é. O embora é concessiva. Concessiva. Essa oração anterior, que é saímos, não poderá ser chamado de oca, porque não se liga a uma oração coordenada. Essa oração aqui, saímos, está se ligando a uma subordinada. As subordinadas se ligam ao que a gente chama de OP, ou seja, oração principal. Oração principal se liga à subordinada, orações coordenadas se ligam a coordenadas. Todos esses conceitos vocês vão revisar comigo lá na aula do YouTube, mas eu espero que estejam entendendo aqui também. Estão? Sei que estão. Mas pode perguntar. Estou saindo do foco? Tá ok? Cameraman aí, obrigado. Continuando. Você terminou de copiar, vou fazer a próxima aqui.
Próxima frase aí. Comprei, porém detestei, na medida em que não me serviu. Copia aí, por favor. Não, professor. Quantas orações eu tenho aqui? Quantas orações eu tenho? 3. Porque eu tenho 3 o quê? Verbos. Então, ó, comprei, circulei o conector. Quem é o próximo conector? Na medida em que circulei conector, cortei. São 3 orações. A primeira oração não tem conjunção, mas a segunda tem. Vamos começar pelo porém. O porém pertence à tabela 1 ou 2? Vou ficar procurando 1. Portanto, 3 nomes ela recebe. Quais são eles? Sindética. De que tipo é? Adversativo. Na medida em que pertence a qual grupo? 1 ou 2? 2. Portanto, eu vou chamar de quê? Oração subordinada adverbial. De que tipo é o na medida em que? Não. O proporção é à medida que. É na medida em que é causa. Então, eu vou colocar assim, ó, causal. Eu pedi mais, a impressora deu pau lá, por isso que estão demorando muito, mas estão tentando consertar lá. Gente, eu pedi, mas não estava também. Eu pedi para ela mudar no grupo, mas estão lá tentando resolver o BO. Gente, depois que a gente fez uma apresentação sobre o estudo do período composto, que a gente precisa entender que nessa frase aqui, falta só essa. Como é que eu vou chamar essa primeira oração aqui? Vai ser uma oca. Por quê? Porque a próxima é coordenada, tá certo? Essa oração aqui é uma oração simples, né, composta, mas nesse nós temos um período misto. O que é chamado de período misto? Misturado. Eu misturei tabela 1 com tabela 2. É importante essa análise aqui porque pelo menos uma questão das 12 de vocês vai ter um tipo de questão que aborde a questão simbólica, dos símbolos, que atazana muita gente. Se você prestar atenção no material de vocês aí, tem uma questão sobre isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Parece questão da Tarsila do Amaral. O quadro aí. Mas a gente vai tentar resolver aqui. Tenta simbolizar comigo aqui uma questão que a colega acabou de me lembrar, que é a questão de dependência e independência. Antes da gente simbolizar, você vai colocar aí, por gentileza, coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas são chamadas na gramática de independentes. Professor, o que é isso? Decora apenas. Diz que são orações que têm sentido completo, isoladas. Já nas subordinadas, elas são o quê? Dependentes. Aí você pode pensar comigo. Suborno uma pessoa que é subordinada a outra é que depende. Faz total sentido. Isso, na questão de simbologia, é muito representativo para você entender a disposição de símbolos na hora dessa análise. Por exemplo, se eu fosse representar essa frase aqui, comprei, porém detestei na medida em que não me serviu. Eu poderia desenhar um triângulo representado pela oca, poderia colocar um círculo pertencente a esse triângulo para simbolizar uma subordinada e faria um triângulo inverso para simbolizar a oração coordenada. Dá uma olhadinha nessa gravura aqui, ó. Triângulo, círculo, triângulo inverso aqui. Aparentemente, quando você olha, você não aprendeu a fazer a transformação. Maior oração coordenada, e esse círculo
é a subordinada. Eu coloquei ela dentro do triângulo para dizer que ela é uma oração que depende de outra, que faz parte de outra, que não sobrevive sozinha. Esse triângulo aqui, ao contrário, está solto dessa porque ela é coordenada. E a gente aprendeu que orações coordenadas são orações o quê? Independentes. Por isso que ela está solta e não está presa. Por que o triângulo invertido? Porque essa é oração coordenada, igualmente a essa. Elas possuem uma igualdade entre si, que são coordenadas, e possui uma diferença entre elas, porque essa é a sindética e essa é a adversativa. Isto é, a semelhança entre elas se dá pela forma que é igual e a diferença entre elas se dá porque elas são contrárias. A forma dela é oposta. Mas eu poderia fazer isso aqui também, ó. E em vez de deixar branco, pinta de preto. Qual é a semelhança entre elas? A forma. Qual é a diferença entre elas? Uma é preta e outra é branca. Você já entendeu o que eu estou falando? Não é porra. Professor, no caso de uma questão, esse triângulo pequeno deveria vir antes, né? Por quê? Por causa que é... Não, deveria vir depois, porque ela está aqui depois, ó. Ah, essa aqui poderia ser ali depois. Ela ficaria melhor ali do lado, realmente, aqui. Porque ela está após a oca. Ela faria mais sentido realmente depois. Vamos treinar mais uma? 3, 5, 10. Vamos fazer bem muito aqui. Quando saio, quando é a minha primeira conjunção, né? Quando saio, cortei. Fico com medo, cortei. Mas é a conjunção, pois é a conjunção. Quanto mais eu faço orações, mais eu fico habilitado. Já ficou um pouquinho mais fácil, só um pouquinho mais fácil, não foi? O quando dá a ideia de quê? Pertence à tabela 1 ou 2? 2. Portanto, quais são os 3 primeiros nomes que a gente tem? Oração subordinada, adverbial de quê? De tempo, temporal. Ora, se essa oração é uma subordinada, a oração a qual ela se liga vai ser o quê? Oração principal. Vou chamar só de OP. Oração principal em relação a essa. Oração subordinada se liga à oração principal. Qual é a próxima oração? É o mas. Mas pertence à primeira ou à segunda tabela? Se pertence à primeira, nós temos o quê? Coordenada sindética. Oração coordenada sindética. De que tipo é? Adversativo. A gente entendeu que orações coordenadas se ligam a orações coordenadas assindéticas, não é? Mas, professor, cadê a sindética delas? Olha a mágica acontecer aqui. Então, cuidado para entrar no parafuso, cortar os pulsos aqui, ó. Essa é a principal em relação a essa, correto? Só que essa é a oração coordenada assindética em relação a essa. Professor, quer dizer que uma oração aqui vai ter 2 funções? Vai ter 2 funções. Ela vai ser a OP em relação a essa e ela vai ser a OCA em relação a essa. Lindo demais. Uma com 2 funções. O pois é de que tipo? Causal não. Eu acho que é explicativa, não? Logo, portanto, por isso, assim, não. É que, porque e pois é explicativo. Oração coordenada sindética explicativa.
Ela é explicativa. Então, eu tenho aqui já montado o meu período. Vamos representar em símbolo isso aqui para ver se a gente consegue? Vou pegar a minha oração principal aqui e representar por um triângulo. O triângulo está aqui, que é a minha principal. A subordinada veio antes. Eu vou representar tudo com o mesmo símbolo. Então, vou fazer aqui um outro triângulo. Esse triângulo está preso a esse para representar uma relação de quê? De subordinação, de dependência. Subordinada principal. O que é que se segue a principal aqui? Uma adversativa. Ela vai estar presa ou solta? Não é uma coordenada? Então ela vai ter que estar solta. Aqui? A do meio, mas a do meio é essa aqui, que é a oração principal. Então eu vou fazer um triângulo aqui. Mas para eu não dizer que são a mesma coisa, eu vou fazer o quê? Posso pintar. Qual é a outra? Pois sou corajoso. Outra, e pinto também. Porque se eu deixar branco, eu vou estar dando a informação de que essas duas são iguais a essa. E elas não são, elas possuem a diferença que são o quê? Subordinadas. Classificando uma frase, representando em símbolo, isso aqui faz sentido para vocês? Não, vai ter que ter a frase, né, para você analisar. Mas é isso, a gente vai ter que avançar assim um pouquinho e agora a gente vai fazer a nossa atividade. Dá uma olhadinha, eu acho que são 20 questões para quem está com material aí. Dá uma olhadinha aí. O Brasil investe muito em educação, embora não consiga bons resultados. A conjunção aí é o embora, não é o embora? O embora é uma conjunção o quê? Concessiva. Não é concessiva? Então eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Vejamos a 2. A menos que é uma conjunção condicional. Mas não tem. Mas vamos colocar aqui, condicional. Condicional. E qual é a última aí? Na medida em que é causal. A banca disse que, se bem que, era uma... Vocês marcaram o quê? É, a única que seria possível, mas não é. E está escrito errado. Concessiva, faltou um SS. Vocês estão vendo em todas? Eu acho que foi na diagramação aí. Eu vou ver se na prova original tinha. Ou seja, a questão foi anulada por um erro ortográfico gritante que tem aí, nem porque a classificação. Não tem como. Então você vai fazer a letra F. Concessiva, condicional e causal. Tá bom? Então a primeira questão foi nula. Tá aqui a 1 e a gente vai para 2. Use o código em romano para preencher as lacunas. Eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Qual é a conjunção aí? Né? O nem? O nem é aditivo. Professor, e se eu não decorar a conjunção? Não dá certo, cara. Deu problema. Então aí o número é o quê para aditiva? 3. Ela acordou tarde todavia. É adversativa. Qual é o número? 5. Já que, uma vez que, mesmo que, é o que, gente? Causal. Qual é o número da causal? 4. Tínhamos de beber sempre um pouco de tudo. Com quanto? Com quanto? Sede com quanto? Sede concessiva. Qual é o número? 2. Ela dormiu bastante, tanto que é uma consecutiva, não é? Número 6. Acho que essa aí não tá na lista. Tá? Tá sim, dá uma olhada. Ela estava comemorando porque foi aprovado. O porquê pode ser explicativo, pode ser causal. Eu quero que você coloque lá no número 5 da tabela 1, por gentileza. O porquê e o pois explicativo
sempre terão vírgula antes. O porquê e o pois explicativo sempre terão vírgula antes. Se ele for causal, não. Entendeu? Vou dizer de novo. O porquê e o pois com vírgula antes, eles serão o quê? Explicativos. Se eu tiro a vírgula, eles virão o quê? Causal. Então eu tenho uma causal aí. Eu já pus aqui? Não. 4. É? Não. As vírgulas restritivas é para adjetivo, é só com pronome relativo. Onde é que eu estou agora? Qual é, gente, a próxima? G. Embora é concessiva. Qual é o número? 2. Chegando à próxima, a número 3. Eu tenho o seguinte. Dentre os trechos a seguir está expressa uma ideia de oposição onde? Onde é que tem uma ideia de oposição? Letra E. Nós temos o todavia, que é uma conjunção adversativa. As adversativas transmitem a ideia de oposição. Então, letra E. Oxente. 1, 2, 5. Letra E. Sexta. Então vamos para a sexta, né? Eita cachaça. Sexta. Na 6, não tem uma certa. Todas elas têm um elemento que está intruso. Letra A. Contudo, portanto, todavia, entretanto. Qual delas é intrusa na letra A? Na letra A. Contudo, portanto, todavia, entretanto. É o portanto a intrusa. Então você grifa o portanto na letra A. O portanto é conclusivo e os outros são adversativos. Na letra B, na medida em que, porquanto, já que, uma vez que são causais. O assim é o intruso. O assim é o quê? Conclusivo. Então eu vou escrever o assim e você no material vai grifar o assim. Contanto que, se, caso, desde que são condicionais, enquanto já que é o que, gente? Causal. Letra C, já que. Você grifa. E na letra D, qual é a intrusa aí? De modo que, de forma que, de sorte que, o todavia. Que é o que, o todavia? Agora me diga, tem como fazer essas questões aqui sem decorar a tabela? O que você vai fazer? Decorar, filho. Você decora tanta música imoral sem necessidade, você tem que decorar isso aí, né? Libera o HD da sua cabeça. Só do Wesley Safadão deve ter muita coisa aí. Ou não? Vocês já ouviram o funk proibido? Não, deixa quieto, né? Vamos 7. Não, mas proibidão não é só de putaria, não. Tem outro. É bala. Tem. 7. Não diga sua idade não, Juninho. Gaiola das Popozudas é antiga, velho. É Furacão 2000. Alguém sabe o que é isso? Vou passar cerol na mão? Quem é que aqui já ouviu essa música? Passar cerol na mão? Vocês não podem fazer o concurso da penal, não, então. Cerol na mão. Tu tá entregando, viu, bicho? A do Creu é aquela da lacraia, né? Volta aqui no 7. Durante o jantar, eles falavam mais do que papagaio. Qual é a ideia que eu tenho aí? Lógico, comparação, letra A. Número 8. As competições esportivas ocorrerão segundo, de acordo com, consoante, conformidade. Eu tenho a letra E. 9. A medida que é causa ou é proporção? Proporção, eu tenho letra D. Cara, isso aqui é só decorar conector. Aqui não tem muito o que pensar, não. Se tu não decora, adeus. Não é, gente? Aqui não tem muito o que pensar, não.
Todos se esforçaram. Qual é o objetivo de todos se esforçarem? Me diz. Para tudo dar certo. Eu tenho uma ideia de finalidade. Então, letra A. 11. Calma. 11. Na medida em que é causa. Não é causa? Letra A. 12. Ele pode descaracterizar de tal forma que, tal que, tão que, tamanho que, o que é isso? É uma consequência, uma consecutiva, letra D. 13. A tendência, então, logo, portanto, por isso, assim, então, está na tabela 1, número 4. Ela é o quê? Não é conclusiva, não? É conclusão. Então, letra D. 14. Onde é que tem uma concessiva na 14? Letra A. Embora, já de cara, a clássica. 15. Onde é que tem uma causal? Haja vista. Letra B. Eita, decoreba da boba. Já que na 16 é o quê? Já que, uma vez que... Ah, ele tá falando o que é, não. Tá para trocar, né? Letra A. Uma vez que. 17. 17. É o quê? Apesar de, é a conjunção que está iniciando o trecho, eu tenho uma concessiva que é letra D, o gabarito. 18. Mesmo assim, não tem na tabela não, vamos acrescentar o mesmo assim? Ela é concessiva. Desculpa, não está lá não, é letra E, mas... Vocês acertaram? Por mais pelo sentido, mas ela é concessiva, acrescenta lá na tabelinha mesmo assim. Onde é na 19 que tem uma temporal? Uma temporal, onde é que eu tenho? Letra A. Mal, quando, sempre que. 19, letra A. E a 20ª? O termo capacitismo é usado para quê? Com que finalidade? Com que objetivo? Para descrever comportamentos. Eu tenho uma ideia de finalidade, 20ª, letra A. Gente, o objetivo dessa aula aqui é mais participação sua, interna. Se você quiser passar dessa prova e acertar pelo menos uma questão sobre conector, que pode ter 2 na prova de vocês, é decorar conector. Baixa o aplicativo que eu mandei o link, mandei só a foto lá no grupo. Vai lá, baixa o aplicativo do professor Pestana, é muito bom. Pega essa tabela e comece, a decorar a conjunção. Então, tudo sai do canto. Vamos fazer um intervalozinho? Até segunda-feira tem mais aula.